amiguinhos! Eu sou a Bela. Você já conversou com Deus? Já agradeceu, fez um pedido ou pediu perdão por alguma coisa? Hoje os nossos catequistas Liege, Tami e João vão contar um pouquinho para nós sobre as orações. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar com seus amiguinhos. Agora sim, dê um oizinho para eles! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vocês sabem qual é a importância da oração? A oração, ela é um diálogo com Deus. Isso significa que oração é falar com Deus. Se Deus fala com a gente através da Bíblia, nós falamos com Deus através da oração. Então, a oração, ela é parte fundamental da nossa vida. É pela oração que podemos ter um relacionamento com Deus. Através da oração, nós podemos agradecer a Deus pelas coisas boas que aconteceram na nossa vida. Nós podemos pedir perdão a Deus. Podemos dar graças a Deus. Podemos adorá-lo. E podemos também pedir pelas outras pessoas, pelas pessoas que precisam de ajuda. Agora, vamos conhecer o que a Bíblia fala sobre oração? Do começo ao fim da Bíblia, destaca a prática e a importância da oração. Logo nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, lemos sobre como o Senhor começou a ser invocado na descendência de Sete. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A oração ela é mencionada por toda a narrativa da Bíblia, do começo até o último livro. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Lemos no capítulo 8 e o versículo 4 que a oração dos santos sobe como um incenso diante do trono de Deus. Incenso é aquela fumacinha que tem aquele cheiro bem gostoso, que é usada nas missas especiais. A Bíblia também fala sobre a nossa postura física, que deve ser adotada nas orações. Por exemplo, nos tempos bíblicos, na maioria das vezes, as orações eram feitas de pé. Mas em certas ocasiões, também se orava ajoelhado, prostrados, com as mãos estendidas ou levantadas. A Bíblia também diz que a oração deve ser fervorosa e persistente. Vamos ler junto Lucas, capítulo 18 e versículo 1. Está escrito assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Podemos falar sobre várias formas de oração, como a oração de louvor, adoração, oração de ação de graça, oração de súplica, oração de intercessão e oração de confissão e contrição dos pecados. A oração pode ser feita individualmente, isso é, de uma forma bem particular. Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que rezavam em particular. Por exemplo, o profeta Daniel. Jesus também rezava de forma reservada. Muitas vezes ele se retirava para um lugar deserto com o objetivo de orar, ou seja, de falar com Deus. Ele também ensinava seus seguidores a orar de forma particular. Mas a oração também pode ser feita de forma coletiva, ou seja, com outras pessoas. Lá no livro de Atos, mostra como os cristãos da primeira igreja primitiva se reuniam juntos para rezar. Além disso, o próprio Jesus garantiu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Tudo isso que vimos explica a importância da oração. Agora eu quero saber, você sabe qual é a diferença entre rezar e orar? De maneira bem simples, eu vou explicar. Podemos dizer que orar é fazer uma oração de maneira espontânea e rezar
seria recitar alguma oração que já existe. Por exemplo, existe a oração do Pai Nosso, mas eu rezo o Pai Nosso. Existe a oração da Ave Maria, mas eu rezo a Ave Maria. Mas a grande verdade é que quando rezamos, nós oramos, e quando oramos, nós também rezamos. Vamos ver agora o que Jesus vai nos ensinar sobre a oração? Segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 14, Jesus nos ensina a orar e nos mostra que é essencial na relação de Deus Pai com seus filhos. Somos orientados por Jesus a não usar muitas palavras na oração, como faziam os fariseus de seu tempo, que gostavam de mostrar que estavam orando. Ele sabe o que é necessário antes mesmo de lhe pedirmos. Jesus quer que oremos a Deus com simplicidade e confiança. Não há fórmula para falar com Deus. O importante é ter uma atitude de entrega e de confiança no seu amor. Jesus sempre se referiu a Deus como um pai, de modo que a ele é direcionada a prece. Assim, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Vamos ver o significado de cada frase desta bela oração? Pai Nosso que estais nos céus. Essa oração é conhecida como Pai Nosso por causa das primeiras duas palavras. Deus não é alguém distante e assustador. Ele é nosso Pai carinhoso, que quer nos abençoar porque nos ama. Deus não é uma criatura da terra. Ele mora no céu, na eternidade. Essa introdução indica a quem devemos orar e nos ajuda a entender quem Deus é. Santificado seja o teu nome. Deus é santo e é importante reconhecer sua santidade. Santificar o nome de Deus significa ter respeito por Deus. Devemos mostrar respeito pela santidade de Deus e procurar viver uma vida santa. Precisamos orar com respeito. Venha o teu reino. Nossa grande esperança é que Jesus voltará e todo o mal será destruído. Nesse dia teremos vida eterna. Devemos sempre lembrar dessa esperança e orar para que venha logo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas que nós façamos a vontade de Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, a vontade dele se torna nossa vontade e vamos orar pelas coisas certas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nosso sustento depende de Deus. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver: comida, dinheiro, emprego. Quando precisamos de ajuda, podemos pedir a Deus e confiar que Ele vai suprir nossas necessidades, porque Ele nos ama. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é muito importante. Quem não perdoa outras pessoas ainda não entendeu o perdão de Deus, que traz salvação. É bom tirar um tempo em oração para perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão a Deus por nossos pecados. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos sofremos tentação para pecar, mas Deus nos ajuda a resistir. É importante pedir força a Deus para lutar contra a tentação. O maligno não poderá vencer quem confia em Deus. Para se alcançarem as graças pedidas na oração do Pai Nosso, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. Devemos rezar o Pai Nosso todos os dias, porque todos os dias temos necessidade do auxílio de Deus. Orar é uma ordem, um mandamento do Senhor. Sem oração, nenhum de nós fica de pé espiritualmente e ninguém consegue fazer a vontade de Deus. A razão é muito clara, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus deixou claro. Esse nada indica que, por nós mesmos, não conseguiremos fazer o bem e,
pior ainda, evitar o mal. São Paulo insistiu, e o mesmo Deus que opera tudo em nós. Você deve conversar com Deus em todas as ocasiões, na alegria e na dor, na penúria e na fartura, na saúde e na doença, pedindo, agradecendo, louvando, bendizendo, cantando. Podemos orar quando estamos no carro, na bicicleta, na cozinha, no silêncio do quarto, na rua. E Deus estará sempre acolhendo nossa oração e nos respondendo. Enfim, a oração é a força do homem, é o caminho mais simples para receber os dons de Deus. Sem oração, você não conhecerá a vitória. A oração pode mudar todas as coisas. O arcanjo Gabriel disse a Maria: para Deus, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê, nos garantiu o Senhor. E mais, pedi e vos será dado. Tudo que pedirdes na oração, crede que tendes recebido, e vos será dado. São Paulo recomenda com insistência: orai em todo o tempo, perseverai na oração, orai sempre e em todo lugar. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, petições, ações de graças por todos os homens. Na nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, que pode ser de qualquer cor, eu escolhi amarela, uma régua, lápis, tesoura, borracha e canetinha de várias cores. Nós vamos colocar a sulfite em pé e com a régua nós vamos marcar 7 centímetros a partir da ponta. Depois, mais 7 centímetros. Aí nós vamos embaixo e fazemos a mesma coisa. 7 centímetros e mais 7 centímetros. Aí a gente vai virar a régua e marcar 2 linhas paralelas. Eu fiz isso para adiantar já em outra folha, como vocês podem ver. Aí vocês vão deitar a folha e novamente vão fazer a mesma coisa. 7 centímetros mais 7 centímetros em cima da primeira linha que vocês traçaram. Depois, 7 centímetros mais 7 centímetros em cima da segunda linha que vocês traçaram. Aí vocês vão virar a régua e vão fazer os 2 riscos novamente na vertical. Depois de pronto, vocês vão ver que ficou o formato de uma cruz. Vocês apagam aqui dentro e aí vocês vão perceber o desenho. Aí vocês vão pegar uma canetinha de qualquer cor e vão fazer o contorno desta cruz, como dá para ver aqui. Depois de feito o contorno, vocês vão pegar outra canetinha de qualquer cor e vão escrever a oração do Pai Nosso. Começa no Pai Nosso e termina no Amém. Eu escolhi a letra cursiva ou letra de mão, mas vocês podem usar a letra de forma ou qualquer outra letra. Para cada palavra, eu usei uma cor de canetinha. No final, vocês podem, com a tesoura, recortar em volta da cruz ou deixar a folha assim mesmo. Também podem fazer algum desenho ou não. Feito isso, a atividade está pronta. Agora vocês vão pegar a cruz ou a folha de vocês e vão colocá-la em algum canto especial da sua casa. Pode ser na cabeceira da sua cama, na parede do seu quarto, no cantinho de oração de vocês, perto do altarzinho que vocês têm. Quando vocês fizerem isso, tirem uma foto e mandem para suas catequistas. Qualquer dúvida, é só falar com elas. Boa diversão e fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima! E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Então já vai deixando o seu like. Ei, eu já fiz a minha cruz do Pai Nosso e coloquei no meu altar. Agora é a vez de vocês. E se você já fez catequese e ainda vai fazer ou é de outra paróquia, mande a sua cruz no nosso e-mail, catequese.st.terezinha@gmail.com. E vamos à frase do dia. E a frase do dia é: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. E aí, quem disse isso? Já conferiu o Evangelho do dia? Ainda não? Então clica aqui nos cards e corre lá para conferir.
Bom, amiguinhos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de assinar a listinha de presença que está aqui na descrição. Um abraço e fiquem com Deus. Beijos!